Gabriel encara Hector com os olhos carregados de dúvidas e ressentimentos, a voz saindo pesada. E agora, você espera que eu simplesmente te aceite como pai depois de todos esses anos? Você já se perguntou se seria capaz de perdoar alguém que te deixou quando você mais precisou? O ar de outono paira sobre Madrid, envolvendo a cidade em uma brisa suave e fresca. As árvores ao longo das calçadas ostentam folhas alaranjadas e amareladas que caem lentamente, criando uma espécie de tapete sobre as ruas de pedra. Em um canto mais movimentado da cidade, onde os edifícios imponentes contrastam com o céu alaranjado do entardecer, o restaurante La Estrela se destaca como um refúgio para os ricos e poderosos. As janelas de vidro refletem a luz dos postes e dos carros que passam, enquanto uma fila de veículos de luxo se acumula diante da entrada. Dentro do restaurante, a atmosfera é cuidadosamente controlada. O ar se preenche com um aroma sutil de especiarias e carne grelhada, enquanto o som suave de um piano ecoa discretamente ao fundo. Garçons em trajes impecáveis se movem silenciosamente entre as mesas, equilibrando pratos de porcelana fina e taças de cristal. As conversas se mantêm em um tom baixo, um murmúrio quase inaudível que confere ao local uma sensação de exclusividade. Em uma das mesas do centro, sentado com uma postura impecável e um olhar concentrado, está Hector Sanches. Aos 48 anos, ele é o retrato do sucesso, terno italiano perfeitamente ajustado, cabelos cuidadosamente penteados e um relógio de pulso que brilha sob as luzes tênues do restaurante. Em sua expressão fria e calculada, é possível perceber a obsessão com o controle e a precisão que aplica em todas as esferas de sua vida. Ao seu redor, a sofisticação de La Estrela parece ser uma extensão natural de seu mundo. Hector folheia uma pasta de documentos à sua frente, com números e cláusulas de um acordo milionário que está prestes a fechar. Com um gesto discreto, faz sinal ao garçom, que imediatamente se aproxima e enche sua taça de vinho. Ele não desvia o olhar dos papéis nem por um segundo. Para ele, aquele momento é crucial, como todos os outros em sua rotina de negócios. O sucesso depende de uma dedicação inabalável e da eliminação de distrações. Enquanto outros ao redor desfrutam da comida e da companhia, para Hector, o restaurante é apenas mais um cenário onde desempenha seu papel de empresário bem-sucedido. O mundo fora dos negócios raramente importa, uma escolha que fez muitos anos atrás e que parece se reforçar a cada contrato assinado. Do outro lado da sala, próximo à entrada, uma movimentação diferente atrai sua atenção. Algo no ambiente muda, um detalhe que normalmente escaparia à sua percepção, mas que agora parece exigir sua concentração. Hector ergue os olhos por um instante, e é então que vê. Ali, parada na entrada, está uma mulher que ele reconhece instantaneamente, apesar dos 23 anos que passaram. Marisa Duarte, com sua postura elegante e traços refinados pela maturidade, parece mais imponente do que nunca. Seus cabelos escuros caem sobre os ombros com naturalidade, e seus olhos castanhos capturam a luz do ambiente, projetando um olhar sério e distante. Ela traja um vestido sóbrio, que contrasta com a decoração do restaurante e, ao mesmo tempo, destaca sua presença. Mas não é apenas Marisa que prende sua atenção. Ao lado dela está um jovem, que abre a porta e a segura para que ela passe. O rapaz é uma imagem perturbadora da juventude de Hector. Os mesmos cabelos escuros, a mesma mandíbula forte, até mesmo a postura segura. Hector se vê em um espelho do passado, como se estivesse olhando para si mesmo muitos anos atrás. Sua respiração fica presa por um momento, e ele perde o fio de pensamento sobre o acordo que está negociando. Quem é ele? Pensa Hector, sentindo uma inquietação crescente dentro de si. Ele nunca experimenta uma sensação tão desconfortável em sua vida cuidadosamente planejada. As vozes ao seu redor se tornam meros ruídos, e toda a elegância do restaurante começa a se desfazer em um emaranhado de questionamentos. Hector observa enquanto Marisa e o jovem se acomodam em uma mesa próxima. O rapaz, com sua aparência inconfundivelmente similar à dele na juventude, parece descontraído e à vontade ao lado de Marisa. Hector não pode evitar sentir um aperto no peito, algo que há muito tempo acreditava ter silenciado. São memórias antigas, sentimentos enterrados, agora trazidos à superfície pela simples visão daquela dupla. Ele se força a desviar o olhar, retornando à sua pasta de documentos.
Concentre-se, ele se ordena, tentando afastar a onda de emoções que ameaça inundá-lo. Mas, a cada minuto que passa, seus olhos voltam à mesa de Marisa e do jovem, como se procurassem respostas em cada gesto, cada olhar que trocam. A presença deles naquele lugar o deixa inquieto. De repente, os negócios à sua frente parecem sem importância. Algo maior está em jogo, algo que ele não previu ou calculou. A sensação de perda de controle o faz sentir-se desconfortável, quase claustrofóbico dentro do ambiente sofisticado do restaurante. Desculpem-me um momento, murmura ele aos seus sócios, que parecem confusos com a interrupção abrupta da reunião. Hector se levanta, seu coração batendo mais rápido do que gostaria de admitir. Ele precisa de respostas. Precisa entender o que está acontecendo. Cada passo que dá em direção à mesa de Marisa parece mais pesado que o anterior, como se estivesse atravessando décadas de sua própria vida. Enquanto se aproxima, os olhos de Marisa encontram os dele. Ela demonstra surpresa, mas sua expressão muda rapidamente para uma máscara de frieza. O jovem, por outro lado, o encara com uma curiosidade contida, sem entender a complexidade daquela interação que está prestes a acontecer. Hector para diante deles, lutando para encontrar palavras que nunca precisou usar antes. Marisa. Ele começa, com a voz falhando levemente, traindo a frieza habitual. Ela o observa com um olhar firme, sem demonstrar qualquer emoção. O jovem ao seu lado, que Hector agora tem certeza de que é seu filho, continua a encará-lo em silêncio, aguardando sua próxima palavra. E naquele momento, tudo muda. Hector percebe que o que está diante dele não é apenas uma lembrança do passado, mas uma realidade que ele ignorou por mais de 2 décadas. E assim, ele entra em um território desconhecido, onde o controle e o poder parecem distantes, e tudo o que resta são as emoções cruas e incomodas que ele evitou durante toda a sua vida. Hector volta à sua mesa, mas sua mente já não consegue se concentrar na reunião de negócios. Os papéis à sua frente, que antes carregavam a promessa de um acordo milionário, agora parecem vazios e sem sentido. A figura de Marisa e do jovem ao seu lado toma conta de seus pensamentos, forçando-o a reviver um passado que ele acreditava ter enterrado sob as camadas de seu sucesso e ambição. Hector tinha sido um homem diferente em sua juventude. Com apenas 25 anos, ele buscava sair do bairro humilde onde crescerá. Queria deixar para trás a sensação de inadequação e a vergonha de nunca ter tido as coisas que os outros possuíam. No auge de sua juventude, conheceu Marisa. Ela era uma estudante de história, apaixonada pelo mundo, sempre desejando aprender e explorar. Naquela época, eles se tornaram inseparáveis. Marisa o inspirava a sonhar além das cifras e contratos. Ela enxergava em Hector não apenas um homem obcecado pelo sucesso, mas alguém capaz de amar e ser amado. Por um breve período, Hector acreditou que talvez pudesse conciliar sua busca por status com uma vida ao lado de Marisa. Porém, ele logo percebeu que os dois caminhos não poderiam coexistir. E então, ele fez sua escolha, seguiu sua carreira e deixou para trás aquilo que considerava uma distração. Marisa se transformou em uma lembrança de um futuro alternativo que ele não podia se permitir. Enquanto Hector mergulhava nos negócios, Marisa reconstruía sua vida. Agora, aos 46 anos, é uma professora de história em uma escola secundária de Madrid. Sua paixão pela educação e pela preservação das raízes culturais faz dela uma referência na escola e na comunidade. O que muitos não sabem é o quão difícil foi criar Gabriel sozinha, em meio a uma sociedade que muitas vezes a julgava por ser mãe solteira. Marisa renunciou a uma vida de conforto para manter sua independência e dignidade, e seu filho, Gabriel, se tornou o reflexo de sua força e determinação. Hector, em contraste, dedicou sua vida a construir uma carreira brilhante. Ele se tornou um empresário renomado, especializado em fusões e aquisições. Cada passo foi meticulosamente calculado. A infância em um bairro humilde o marcou profundamente, gerando um desejo incontrolável de sucesso. Para ele, as emoções eram uma fraqueza, e a vida se tratava de um jogo de estratégia, onde o objetivo era acumular poder e controle. Em seus círculos sociais, Hector é admirado, mas também temido.
Sua reputação de frieza e racionalidade se mantém inabalável, e ele faz questão de cultivá-la. Naquele momento, ao ver Marisa e Gabriel, sua fachada começa a rachar. Pela primeira vez em muitos anos, sente que algo escapa ao seu controle. Como poderia ele, um homem que calculava cada passo, lidar com a presença inesperada de um filho que nunca conheceu? Gabriel, o jovem ao lado de Marisa, cresceu sob os valores e princípios que ela defende. Aprendeu, desde cedo, a importância da história, da cultura e da integridade. Aos 23 anos, está prestes a iniciar sua carreira em Madrid como arquiteto, determinado a construir um futuro baseado em seus próprios méritos. Marisa sempre foi aberta sobre o fato de que ele não tinha um pai presente, mas nunca forneceu muitos detalhes. Para Gabriel, o passado de sua mãe permanece como um mistério, uma peça ausente de sua própria história. Ele nunca questionou a ausência de um pai, para ele, Marisa sempre foi o suficiente. Agora, ali está ele, diante do homem que pode mudar tudo o que conhece sobre si mesmo. Ao ver Héctor se aproximar, Gabriel sente a tensão no ar. O olhar do homem é uma mistura de surpresa, medo e, talvez, arrependimento. Gabriel mantém sua postura firme, embora internamente sinta-se inquieto. Quem é aquele homem realmente? E por que sua mãe parece tão contida ao vê-lo? Marisa, por sua vez, mantém seu semblante sereno. Ela enfrentou muitas batalhas sozinha e aprendeu a disfarçar suas emoções. Quando seus olhos encontram os de Héctor, ela o vê como ele é, o mesmo homem que a deixou anos atrás, agora marcado pelo tempo, mas com um olhar ainda penetrante. Uma tempestade de sentimentos se agita dentro dela, mas Marisa se controla. Aquela é uma batalha que ela superou uma vez, e não deixará que isso a abale novamente. Na vida de Marisa, sempre houve alguém ao seu lado e Marta, a amiga e confidente. Aos 45 anos, Marta leciona literatura na mesma escola que Marisa. As duas se conheceram quando Marisa começou a dar aulas, e, desde então, construíram uma amizade sólida. Marta acompanhou o crescimento de Gabriel e as lutas de Marisa como mãe solteira. Pragmatismo é sua característica mais marcante, e ela não teme confrontar Marisa quando acredita que está se escondendo da verdade. Nos últimos meses, Marta percebeu a tensão crescente em Marisa, que tenta equilibrar as demandas da vida profissional com os dilemas pessoais que a acompanham desde a juventude. Héctor também possui um amigo próximo. Luiz, de 50 anos, é um advogado bem-sucedido que o acompanha em diversos negócios. Sempre respeitou a frieza do amigo nas transações, mas não perde a oportunidade de provocá-lo em momentos de lazer, apontando sua aparente incapacidade de se envolver emocionalmente. Luiz é como um espelho para Héctor, alguém que lhe diz verdades que ele raramente quer ouvir. É um dos poucos que conhecem o passado de Héctor com Marisa e frequentemente se pergunta como o amigo lidaria se o passado retornasse. Enquanto Héctor observa a cena, Marta percebe a presença dele. Seus olhos se estreitam, reconhecendo a tensão no ar. Ela faz um gesto discreto para Marisa, que apenas balança a cabeça em um sinal quase imperceptível. No silêncio do restaurante, naquele canto elegante carregado de memórias, os três mundos se encontram. Héctor encara Marisa e Gabriel, consciente de que, diante deles, toda a vida que construiu pode desmoronar. O silêncio entre eles se estende por alguns segundos, que mais parecem minutos. Héctor sente a tensão no ar e tenta encontrar as palavras certas. Marisa, e não esperava vê-la aqui, diz, com uma voz mais hesitante do que gostaria. Ela permanece calada, os olhos fixos nos dele, como se quisesse decifrar o que ele busca naquele momento. Gabriel, atento à interação, finalmente decide romper o silêncio. Vocês dois se conhecem? Pergunta, olhando de um para o outro, enquanto seus olhos verdes analisam cada movimento. Marisa respira fundo e encara o filho. Sim, Gabriel. Este é Héctor, um velho conhecido meu. As palavras saem de sua boca lentamente, carregadas de um peso que apenas ela e Héctor compreendem. Héctor se sente desnorteado. Velho conhecido parece uma definição fria demais para o que tiveram. Ele percebe o desconforto de Marisa, mas não pode ignorar a urgência dentro de si.
Não pode voltar à sua mesa e fingir que este encontro nunca aconteceu. E não queria interromper, continua, lançando um olhar rápido para Gabriel, tentando encontrar algum reflexo de si mesmo naquele jovem. Marisa esboça um sorriso forçado, uma tentativa de manter a compostura. Não, Hector, você não interrompeu. Estamos aqui apenas para um jantar, nada mais, afirma, quase como se estivesse tentando se convencer. Gabriel continua a encará-lo, sem saber ao certo como processar aquela situação. A semelhança física com Hector é inegável, e isso faz perguntas começarem a borbulhar em sua mente. Bom, então, eu vou deixá-los. Tenham um bom jantar, diz Hector, afastando-se com passos incertos. À medida que volta para sua mesa, sua mente fica a mil. Ele precisa saber mais. Quem é exatamente Gabriel? O que Marisa contou a ele? E, acima de tudo, por que sente essa mistura de angústia e esperança ao olhar para aquele rapaz? De volta à mesa, Hector tenta retomar o controle. Desculpem a interrupção. Onde estávamos? Pergunta aos sócios, embora mal consiga focar nas palavras deles. O jantar perde todo o sabor. Sua mente já não está ali, está presa na mesa de Marisa e Gabriel, nos anos perdidos. Marisa observa Hector se afastar. Por que você não me contou que conhecia esse cara? Insiste Gabriel, tentando compreender a frieza entre os dois. Marisa encara o filho, medindo as palavras. Porque é uma história do passado. Uma história que não muda quem nós somos hoje. Gabriel franze a testa, intrigado. Uma história que não muda, mas que, pelo visto, ainda mexe com você. Ela respira fundo e tenta mudar de assunto, mas a semente da dúvida já se planta na mente do filho. Gabriel não é do tipo que deixa perguntas sem respostas. Ele decide que, depois do jantar, vai investigar mais sobre Hector Sanches. Algo em seus instintos diz que esse encontro não foi mero acaso. Enquanto isso, do outro lado do restaurante, Hector não consegue mais prestar atenção à conversa com seus sócios. O rosto de Gabriel se torna um espelho do passado, uma lembrança vívida de escolhas feitas. Em sua cabeça, ecoa a voz de Marisa, as discussões que tiveram, o momento em que ele decidiu seguir seu caminho, deixando para trás o que poderia ter sido. Um sentimento de arrependimento começa a crescer, junto com uma pergunta incômoda: e se ele tivesse escolhido de outra maneira? Quando a reunião finalmente termina, Hector sai do restaurante e se apoia na parede do lado de fora. Olha para o céu, agora totalmente escuro, as estrelas obscurecidas pelas luzes da cidade. Tenta respirar, mas a angústia o domina. Precisa de respostas. Decide, ali mesmo, que precisa falar com Marisa, saber o que aconteceu nesses anos em que estiveram distantes. No dia seguinte, pela manhã, Marisa caminha até a escola onde leciona, tentando deixar para trás o encontro no restaurante. Marta espera na entrada, como sempre. Você está com uma cara péssima. O que aconteceu? Pergunta a amiga. Marisa hesita, mas acaba desabafando. Eu encontrei Hector ontem à noite, diz, com um suspiro. Marta arregala os olhos. Hector. Aquele Hector. Marisa assente, e as duas entram na escola, lado a lado. Ele está aqui em Madrid, e nos encontramos no La Estrela. Ele viu Gabriel. Foi estranho, para dizer o mínimo. Marta para por um instante, refletindo sobre o que acaba de ouvir. E o que você vai fazer agora? Pergunta. Marisa balança a cabeça. Não sei, Marta. Eu só sei que Gabriel quer saber mais, e não sei como responder. Enquanto isso, Hector liga para seu amigo e conselheiro, Luiz. Preciso falar com você. Urgente, diz, sem dar maiores explicações. Encontra-se com Luiz em um café próximo ao escritório. Luiz, acostumado à frieza habitual de Hector, se surpreende ao ver o amigo agitado. O que aconteceu? Você parece ter visto um fantasma, comenta enquanto se sentam. Hector passa as mãos pelo rosto, tentando encontrar as palavras certas. Eu vi Marisa ontem.
E tinha um rapaz com ela e um rapaz que parecia exatamente comigo quando eu tinha a idade dele. Luiz arregala os olhos, ligando os pontos. Então, você acha que ele é e seu filho? Pergunta, direto. Hector dá de ombros, lutando contra o turbilhão de emoções. Eu não sei, mas eu preciso descobrir. Preciso saber o que aconteceu com ela, com ele e comigo. Luiz encara Hector por um momento, percebendo a mudança nele. Aquele não é o amigo frio e calculista que conhecia. É alguém que enfrenta uma verdade inescapável. O passado nunca desaparece completamente, ele apenas se esconde até o momento certo de ressurgir. Então vá atrás disso, Hector. Vá atrás das respostas, aconselha Luiz. Hector assente, tomando um gole do café. É isso que eu vou fazer. Preciso falar com Marisa, preciso entender. E, se ele for meu filho, tenho que assumir a responsabilidade que deixei escapar. Enquanto Luiz observa o amigo, sabe que aquela conversa é o início de algo que Hector jamais imaginou enfrentar. Hector, o homem que sempre teve o controle de tudo, agora encara o maior desafio de sua vida, confrontar o próprio passado. No dia seguinte, a vida em Madrid segue seu ritmo habitual. As ruas cheias de carros, bicicletas e pedestres formam uma sinfonia caótica que se repete todos os dias. Marisa tenta se manter imersa na rotina, em sua vida simples e preenchida por responsabilidades como professora e mãe. Mas por dentro, um redemoinho de emoções e pensamentos a impede de manter o foco. O encontro com Hector e a reação de Gabriel permanecem vivos em sua mente, impedindo que ela encontre paz. Na escola, as aulas transcorrem de maneira quase automática. Marisa dá uma aula sobre a história da Espanha para sua turma, mas percebe que as palavras saem mecânicas, desconectadas do entusiasmo que normalmente coloca no ensino. Marta observa de longe, consciente de que a amiga enfrenta algo importante, algo que ela própria se questiona se pode ajudar a resolver. Durante o intervalo, Marta se aproxima de Marisa na sala dos professores. Você está com um ar distante, mais do que o normal, comenta, com uma tentativa de sorriso para aliviar a tensão. Marisa suspira, apoiando os cotovelos na mesa. Gabriel quer saber mais sobre Hector. Está fazendo perguntas e não sei o que dizer a ele. Marta se senta ao seu lado, com um olhar compreensivo. Você precisa contar a verdade. Se ele vai descobrir tudo, que seja por você, e não por algum impulso de sair e procurar respostas sozinho. Marisa balança a cabeça. Eu sei, Marta, mas como começar? Como contar a ele sobre o que aconteceu sem destruir tudo o que construímos juntos? As palavras de Marta ressoam em sua mente, mas a ideia de abrir essa porta do passado a assusta. Ela se sente exposta, como se a segurança do mundo que criou para si e para Gabriel estivesse prestes a desmoronar. Enquanto isso, em outro canto da cidade, Hector também enfrenta um turbilhão. No escritório, tenta se concentrar nos contratos e negociações que sempre definiram sua vida. Mas, cada vez que se debruça sobre uma pilha de papéis, a imagem de Gabriel surge em sua mente, trazendo consigo perguntas sem resposta. Quem é Gabriel, além de um reflexo de si mesmo? O que Marisa contou a ele? O que Hector pode fazer agora, depois de tanto tempo? Hector decide que precisa agir. Precisa enfrentar aquilo que evitou por tantos anos. Pega o telefone e, após alguns segundos de hesitação, digita o número de Marisa. Do outro lado, ela atende com uma voz seca. Alô? Hector respira fundo. Marisa, preciso falar com você. Podemos nos encontrar hoje à tarde? Há um silêncio do outro lado da linha. Marisa considera as implicações do pedido, sabendo que essa conversa é inevitável. Tudo bem, Hector. Nos encontramos às 5, no café da esquina da escola. Hector concorda, sentindo um alívio misturado com medo. Ele passa o restante do dia dividido entre a expectativa e o receio do que a conversa pode revelar. Às 5 em ponto, já está sentado em uma mesa do café, observando as pessoas entrarem e saírem. O lugar é simples, com mesas de madeira desgastada e um aroma constante de café recém-moído.
O oposto do luxuoso La Estrela onde se encontraram no dia anterior, mas exatamente o tipo de ambiente em que Marisa parece se encaixar perfeitamente. Ela chega pontualmente, a expressão séria e os passos firmes. Sem cerimônia, puxa uma cadeira e se senta diante dele. Diga, Hector. Por que queria tanto falar comigo? A voz dela é calma, mas cortante. Hector encara os olhos dela, buscando encontrar ali um pouco da mulher que amou um dia. Eu preciso saber sobre Gabriel. Ele é meu filho, não é? As palavras saem rápidas, como se ele precisasse se livrar do peso da dúvida que o consome. Marisa se mantém em silêncio por alguns segundos, avaliando o que dizer. Sim, Hector. Ele é seu filho. Hector sente o impacto dessas palavras como um golpe direto em seu peito. Algo dentro dele se move, como uma peça de um quebra-cabeça que finalmente se encaixa. Por que você nunca me contou? Ele pergunta, tentando manter a calma, mas sentindo o tom de ressentimento em sua própria voz. Marisa o observa, sem desviar o olhar. Você escolheu partir, Hector. Escolheu uma vida onde não havia espaço para nós dois. Eu segui em frente, criei Gabriel sozinha, e achei que era melhor assim. Você nunca me procurou, nunca quis saber. Então, por que eu deveria ter contado? As palavras dela cortam fundo. Hector se cala, sentindo o peso das escolhas que fez há tantos anos. Sabe que ela está certa, que ele foi o responsável por colocar essa distância entre eles. Eu não sabia. Hector tenta argumentar, mas percebe que qualquer desculpa seria inútil agora. Eu preciso conhecê-lo, Marisa. Preciso ser parte da vida dele, mesmo que seja tarde demais. Marisa suspira, desviando o olhar pela primeira vez. Gabriel é um homem agora. A vida dele não depende de mim ou de você. Se quer conhecê-lo, precisa falar com ele. Mas eu não posso garantir como ele vai reagir. Hector assente, sentindo a seriedade da situação. Eu sei. Não espero que ele me aceite de imediato, nem sei se ele deve. Só, preciso tentar. Marisa olha para ele, percebendo algo diferente no homem à sua frente. Um Hector menos arrogante, mais humano. Tudo bem. Vou falar com ele. Depois, você pode fazer sua parte e lidar com as consequências. Os dois se levantam, um silêncio pesado se instala entre eles. Marisa dá um passo em direção à porta, mas se vira. Hector, ele é um bom rapaz. Tudo o que ele é, eu construí com muita luta. Não destrua isso agora. Hector acena com a cabeça, compreendendo o aviso. Eu sei, Marisa. Prometo que vou tentar fazer a coisa certa. Ela vira as costas e sai do café, deixando Hector sozinho com seus pensamentos. Enquanto ele permanece sentado, encarando a xícara de café à sua frente, percebe que a estrada à sua frente será longa e cheia de obstáculos. Mas está disposto a percorrê-la. Pela primeira vez em muitos anos, sente um propósito diferente, algo além do sucesso profissional e dos negócios. Sente a necessidade de se reconectar com algo que sempre desejou, mas nunca soube como alcançar, uma família. Do outro lado da cidade, Marisa caminha de volta para a escola, seu coração pesado com as palavras ditas. Sabe que, ao falar com Gabriel, irá abrir portas que podem transformar tudo o que eles construíram. E, apesar do medo, entende que talvez seja hora de permitir que o filho conheça a verdade e tome suas próprias decisões. No fim da tarde, quando Marisa chega em casa, encontra Gabriel sentado no sofá da sala, os olhos fixos em um livro, mas com a mente claramente em outro lugar. Ela percebe a tensão no filho, o ar de dúvida que paira no ambiente. Respira fundo, sabendo que chegou o momento de ter a conversa que vinha evitando há tanto tempo. Gabriel, preciso falar com você, diz ela, sentando-se ao lado dele. Gabriel fecha o livro e a encara, os olhos inquisitivos. É sobre o homem que encontramos ontem, não é? Pergunta, direto ao ponto. Marisa assente, sentindo um nó se formar em sua garganta. Sim, é sobre ele.
O nome dele é Hector, e ele é seu pai. O silêncio que se segue é esmagador. Gabriel não consegue reagir de imediato, parece que as palavras dela flutuam ao seu redor, sem encontrar um lugar para pousar. Meu pai? Ele repete, em um tom que mistura surpresa, incredulidade e uma ponta de raiva. Por que você nunca me contou? A voz dele se eleva, carregada de frustração. Marisa respira fundo, buscando a calma para explicar. Por que ele escolheu ir embora antes mesmo de você nascer? Ele tinha outros planos, outras prioridades. Eu fiz o que achei que era certo na época, seguir em frente e te criar sozinha. Ela olha para o filho, esperando que ele entenda a complexidade da situação, mas sabe que isso pode ser um caminho longo. Gabriel se levanta, inquieto, e começa a caminhar pela sala. Então, todo esse tempo, você decidiu que eu não precisava saber quem era meu pai? Decidiu por mim? Marisa sente um aperto no coração. Não foi assim tão simples, Gabriel. Eu fiz o que pensei ser o melhor. Você tinha uma vida tranquila, sem precisar lidar com o abandono. Mas agora eu preciso lidar com isso, não é? Ele se vira para encará-la, a raiva misturada com a dor em seu olhar. O que ele quer? Por que ele apareceu agora? Marisa mantém o olhar firme, mesmo que por dentro sinta-se à beira do colapso. Ele quer te conhecer. Quer tentar ser parte da sua vida, se você permitir. Gabriel ri, uma risada amarga e desacreditada. Depois de mais de 20 anos. Ele acha que pode aparecer agora e simplesmente se tornar meu pai? Que ridículo. Ele passa as mãos pelos cabelos, tentando organizar os pensamentos. Eu não sei se quero conhecê-lo. Tudo o que sei é que você me criou, você é minha família. Ele é só um estranho. Eu sei, Gabriel. Eu sei que é difícil, e entendo a raiva que você sente. Mas essa é uma decisão que só você pode tomar. Eu não vou te pressionar para nada. Só achei que era justo que você soubesse a verdade e escolhesse por si mesmo. Marisa se levanta e o abraça, sentindo o filho relaxar lentamente em seus braços. Se você quiser conhecê-lo, ele está disposto a tentar. Se não quiser, também vou respeitar isso. Os dois permanecem em silêncio por um tempo, Gabriel absorvendo as palavras da mãe, tentando decifrar o que sente. Eu preciso pensar, diz ele finalmente, se afastando do abraço. Preciso de um tempo para processar tudo isso. Marisa assente, compreendendo a confusão do filho. Claro, meu amor. Você tem todo o tempo que precisar. Enquanto isso, Hector passa o dia em seu escritório, mas mal consegue focar no trabalho. A conversa com Marisa martela em sua cabeça. Ele se senta em sua mesa, com pilhas de documentos ao redor, mas nada daquilo parece ter importância agora. O contrato milionário, as fusões, os acordos que sempre definiram sua vida, tudo se reduz a um ruído de fundo diante da possibilidade de conhecer seu filho. Luiz o visita no escritório, percebendo a inquietação do amigo. Então, como foi a conversa com Marisa? Pergunta, sentando-se na poltrona em frente à mesa de Hector. Ele olha para o amigo, os olhos carregados de uma mistura de ansiedade e incerteza. Ela confirmou. Gabriel é meu filho. A voz de Hector sai mais baixa do que pretendia, como se ainda não tivesse assimilado totalmente a realidade. Luiz assente, processando a informação. E o que você vai fazer agora? Hector suspira e passa as mãos pelo rosto. Ela disse que vai falar com ele. Que vai deixar a decisão de me conhecer nas mãos dele. Luiz se inclina para a frente, os olhos fixos no amigo. E se ele não quiser te conhecer? Já pensou nessa possibilidade? Sim, pensei. Mas preciso tentar, Luiz. Não posso simplesmente voltar atrás agora. Passei tempo demais evitando isso, e olha onde me trouxe. Hector se levanta e caminha até a janela, olhando para a cidade movimentada lá fora. Não sei como vou fazer isso, mas sei que preciso. Preciso dar esse primeiro passo. Luiz o observa,
sentindo o peso da decisão do amigo. Então, dê esse passo, Hector. Mas esteja preparado para o que vier. Pode não ser fácil, e você terá que lidar com todas as consequências das escolhas que fez no passado. Hector assente, sabendo que o amigo tem razão. Eu sei, e é isso que me assusta. Mas estou disposto a enfrentar, porque acredito que, no fundo, talvez ainda haja algo que eu possa oferecer a ele. Horas mais tarde, em casa, Gabriel se senta em seu quarto, cercado por livros e maquetes, objetos que refletem sua paixão pela arquitetura. Ele olha para um porta-retrato na estante, uma foto antiga dele e de sua mãe, ambos sorrindo em um parque. A imagem o conforta, mas agora também o faz questionar tudo o que sabia sobre sua história. Pega o telefone e procura o nome de Hector Sanches. Ao encontrar algumas informações na internet, lê sobre suas conquistas nos negócios, as entrevistas que deu, os eventos que participou. Tudo parece tão distante de sua própria vida. Como poderia um homem assim ser seu pai? Será que possuem algo em comum, além da aparência física? Finalmente, Gabriel solta o celular e fecha os olhos. A decisão é difícil, mas sabe que não pode fugir dela para sempre. No fundo, sente uma curiosidade incômoda, uma vontade de entender quem é esse homem que fez parte de sua origem, mesmo que apenas biologicamente. Ele se levanta, respira fundo e caminha até a sala. Mãe, eu quero encontrá-lo. Quero conhecer Hector e ver por mim mesmo quem ele é. Marisa o encara, surpresa e preocupada ao mesmo tempo. Tem certeza, Gabriel? Ele assente, determinado. Sim. Eu preciso tirar essa dúvida. Preciso olhar nos olhos dele e entender a verdade. Marisa suspira, contendo as emoções. Então, tudo bem. Eu vou ligar para ele e marcar um encontro. Gabriel sente um misto de alívio e ansiedade. Está decidido, mas isso não torna o momento menos assustador. Ele se prepara mentalmente para o que vem a seguir, consciente de que aquela escolha pode mudar sua vida para sempre. Marisa se retira para a cozinha, pegando o telefone com mãos trêmulas. Hector, é Marisa. Gabriel quer te conhecer. Amanhã, às 3, no café da praça. Ele estará lá. Do outro lado da linha, Hector fecha os olhos, aliviado e nervoso ao mesmo tempo. Estarei lá, responde, sentindo o coração disparar com a expectativa. E assim, os primeiros passos são dados. Cada um deles sabe que a estrada à frente será longa, cheia de incertezas e emoções conflitantes. Mas estão dispostos a seguir em frente, passo a passo, para desvendar os laços que os unem e os segredos que o passado ainda guarda. No dia seguinte, a cidade de Madrid desperta com um céu cinzento. Nuvens pesadas pairam sobre os prédios, e uma brisa fria atravessa as ruas movimentadas. Para Hector, porém, o clima é o menor dos seus problemas. Ele se arruma cuidadosamente para o encontro, escolhendo um terno mais simples do que o habitual, na tentativa de parecer menos formal, mais acessível. No entanto, nada parece diminuir a ansiedade que cresce em seu peito. Ao se olhar no espelho, percebe a tensão nos próprios olhos, e pela primeira vez, se sente pequeno diante do que está prestes a enfrentar. Do outro lado da cidade, Gabriel também se prepara. A noite anterior foi cheia de pensamentos confusos, um misto de raiva, curiosidade e dúvida. O que esperar desse homem, ele se pergunta, enquanto veste uma jaqueta e pega as chaves do apartamento. Ao sair do quarto, encontra Marisa na sala. Ela o observa em silêncio, o olhar preocupado, mas respeitando a decisão dele. Estarei aqui quando você voltar, se precisar conversar, diz ela, tentando oferecer algum conforto. Gabriel assente, sem palavras, e segue em direção à porta. O café da praça já está aberto quando Gabriel chega. É um lugar simples, com mesas de ferro do lado de fora, cercadas por árvores que balançam com o vento. Gabriel escolhe uma mesa no canto, longe do movimento, e se senta, sentindo o coração acelerar. Olha para o relógio e percebe que ainda faltam alguns minutos para as 3. Cada segundo parece se arrastar, enquanto ele observa as pessoas passarem pela praça,
tentando acalmar os pensamentos. Hector chega exatamente às 3 horas. Ao avistar Gabriel, sente uma mistura de alívio e pânico. O jovem, sentado ali, com uma postura firme e olhar atento, é a imagem de sua própria juventude, uma visão que o assusta e o fascina ao mesmo tempo. Com passos hesitantes, ele se aproxima e se apresenta, estendendo a mão. Olá, Gabriel. Eu sou Hector. Gabriel o encara por alguns segundos antes de aceitar o aperto de mão. Olá, responde, a voz carregada de tensão. Os dois se sentam, e um silêncio desconfortável se instala. Hector procura as palavras certas, algo que possa quebrar a barreira invisível entre eles. Obrigado por vir, diz finalmente, tentando medir a reação de Gabriel. O jovem apenas dá de ombros. Eu vim porque preciso de respostas. Preciso entender quem você é, e por que desapareceu da minha vida antes mesmo de eu nascer. Aquelas palavras atingem Hector como um golpe. Ele inspira profundamente, sabendo que precisa ser honesto. Você tem razão, Gabriel. Eu desapareci porque, na época, escolhi minha carreira. Escolhi ser alguém no mundo dos negócios, e achei que não havia espaço para uma família nos meus planos. E, no meio desse caminho, acabei perdendo algo importante. Você. Gabriel cruza os braços, os olhos fixos nos de Hector, buscando alguma verdade naquele discurso. Então, agora que você conseguiu tudo o que queria, acha que pode voltar e se tornar meu pai? A pergunta sai rápida, cortante. Eu não estou aqui para tentar ocupar um lugar que nunca tive. Eu sei que seria impossível para você me ver como um pai da noite para o dia. O que eu quero é, pelo menos, conhecê-lo. Conhecer a pessoa que você se tornou e, se possível, mostrar quem eu sou, com todos os meus erros. Hector se esforça para manter o olhar firme, mesmo sentindo um nó se formar em sua garganta. Cada palavra parece um peso, uma carga emocional que nunca precisou carregar antes. Gabriel respira fundo, processando o que ouviu. Sabe, eu não esperava que você tivesse respostas fáceis, mas não é tão simples. Você sumiu, e minha mãe precisou lutar sozinha para me criar. Eu não sei se posso simplesmente te perdoar por isso. Hector assente lentamente. Eu não espero que me perdoe. Sei que não posso mudar o que aconteceu, mas posso, pelo menos, ser honesto com você agora. E, se quiser, posso fazer parte da sua vida daqui para frente, mesmo que de uma forma diferente do que deveria ter sido. O silêncio retorna, mas desta vez não é opressor. Há uma tensão que se mistura com curiosidade e uma ponta de esperança. Gabriel o encara, estudando cada expressão de Hector. Você diz que quer ser honesto agora. Então, por que eu deveria confiar em você? Hector se inclina para a frente, os olhos fixos nos do filho. Porque eu estou aqui, vulnerável, admitindo os erros que cometi. Não é fácil para mim, e sei que não é fácil para você. Mas eu quero tentar, mesmo que signifique encarar todas as consequências. Gabriel observa a sinceridade no olhar de Hector, e, pela primeira vez, sente que há algo além do empresário frio e calculista que ele imaginou. Ainda há uma distância entre eles, um abismo construído por anos de ausência e silêncio, mas ali, naquele momento, uma ponte começa a se formar, mesmo que tênue. Eu não sei o que pensar agora, admite Gabriel, passando as mãos pelos cabelos. Mas, posso estar disposto a tentar. Não prometo nada, porque é muita coisa para processar. Hector assente, aceitando o que ele oferece. Eu entendo. E não quero te pressionar. Vamos no seu tempo. Se precisar de espaço, me diga. Se quiser me conhecer, estarei aqui. Os dois permanecem em silêncio por mais alguns instantes, cada um com seus próprios pensamentos. Gabriel olha ao redor, para as árvores balançando e para as pessoas ao redor, tentando encontrar algum sentido naquela nova realidade que se apresenta. Finalmente, ele se vira para Hector. Então, se eu decidir te conhecer, você vai ser honesto comigo? Vai me contar sobre o que você fez, sobre as escolhas que fez no passado?
Hector respira fundo e responde, com firmeza, sim, vou. Se você estiver disposto a ouvir, eu vou contar tudo, sem esconder nada. Gabriel assente lentamente, como se estivesse se preparando para uma longa jornada. Tudo bem. Vamos começar assim, então. Eu te conheço e você me conhece. Sem promessas, sem pressões. Hector sente um alívio que não esperava. Sabe que é um começo pequeno, mas é um começo. Combinado, diz, tentando conter um sorriso que ameaça surgir. Os dois se levantam, e Gabriel estende a mão, desta vez com um gesto mais firme. Hector aperta, sentindo a força do aperto de Gabriel, e percebe que está diante de um homem que tem sua própria força, sua própria história. Vamos ver até onde isso vai nos levar, diz Gabriel, com um tom que mistura ceticismo e curiosidade. Hector concorda, acompanhando o filho para fora do café. Enquanto caminham pela praça, lado a lado, ele sente que o futuro é incerto, mas diferente. Há um caminho aberto, um que eles terão que trilhar passo a passo, construindo algo que, talvez, possa ser chamado de família. Nos dias que se seguem ao encontro, a vida parece continuar de forma quase normal para Gabriel, mas ele sabe que algo mudou. Há um pensamento constante em sua mente, uma dúvida persistente. Hector. Seu pai. Aquele que decidiu se afastar antes mesmo de sua existência se tornar real. Gabriel tenta seguir sua rotina, vai ao trabalho, encontra os amigos, passa as tardes com a mãe, mas sente o peso das escolhas que precisa fazer. Enquanto isso, Hector vive uma ansiedade diferente. As horas no escritório se arrastam. Negociações que antes ocupavam todo o seu tempo e energia parecem menos importantes, quase banais. Toda a sua atenção está em um possível segundo encontro com Gabriel, em como construir uma ponte que nunca existiu. Ele mantém o telefone por perto, esperando qualquer mensagem ou ligação que possa vir do filho, enquanto tenta não parecer desesperado. Marisa acompanha tudo à distância, observando Gabriel e percebendo a batalha interna que ele enfrenta. Ela sabe que o filho precisa de espaço, mas se mantém pronta para apoiá-lo quando necessário. Em conversas com Marta, reflete sobre o passado e as implicações do retorno de Hector. Será que ele realmente mudou? Pergunta a amiga, sentindo a dúvida que ela própria não consegue responder. Marta, como sempre, é pragmática. As pessoas podem mudar, Marisa. Mas não cabe a você decidir. Isso é algo que Gabriel precisa descobrir por si mesmo. Uma semana após o encontro no café, Gabriel toma uma decisão. Entre a raiva e a curiosidade, decide dar mais um passo. Pega o telefone e envia uma mensagem para Hector. Podemos nos encontrar de novo? Preciso entender mais. A resposta vem quase imediatamente. Claro. Quando e onde você quiser. Gabriel pensa por um instante. Amanhã, às 4, no parque próximo ao centro. Hector concorda, sentindo um misto de alívio e apreensão. No dia seguinte, o parque está calmo, cercado pelas árvores que balançam levemente com o vento. O céu está nublado, mas há uma tranquilidade na atmosfera. Gabriel chega primeiro, sentando-se em um banco à sombra, observando o movimento ao redor. Poucos minutos depois, vê Hector se aproximando, desta vez vestindo roupas casuais, uma tentativa de se igualar ao ambiente. Obrigado por me chamar, diz Hector, ao se sentar ao lado do filho. Gabriel apenas acena, mantendo o olhar fixo no caminho à sua frente. Ainda não sei o que espero disso, ele admite, passando a mão pelos cabelos. Mas acho que preciso ouvir mais para tomar uma decisão. Hector concorda, respeitando o ritmo de Gabriel. Entendo, e estou aqui para responder o que você quiser saber. Vamos no seu tempo. Gabriel respira fundo. Então, me diga. Por que você escolheu os negócios em vez de mim e da minha mãe? As palavras saem frias, mas ele mantém o olhar fixo, esperando uma resposta. Hector se remexe no banco, claramente desconfortável com a pergunta, mas sabe que precisa ser honesto. Naquela época, eu era obcecado pelo sucesso. Cresci em um bairro pobre,
e a ideia de ter poder e dinheiro era tudo para mim. Quando conheci sua mãe, achei que poderia ter as duas coisas, a carreira e a família. Mas, conforme minha carreira foi se tornando mais exigente, percebi que estava sacrificando uma pela outra. E então, escolhi os negócios, escolhi me afastar. Foi egoísmo, Gabriel. Não tenho desculpas. Gabriel ouve em silêncio, processando cada palavra. O desconforto de Hector é visível, e isso lhe dá alguma satisfação. Afinal, não há nada fácil naquela conversa. Você sabia sobre mim? Pergunta Gabriel, o tom de voz mais contido. Você sabia que eu existia e, mesmo assim, escolheu seguir em frente? Hector engole em seco. Sua mãe me contou que estava grávida, mas eu achei que estava fazendo certo ao me afastar. Pensei que não seria um bom pai, que atrapalharia a vida de vocês. Então, me convenci de que vocês ficariam melhor sem mim. Claro, agora vejo que estava apenas fugindo. Foi mais fácil me concentrar no trabalho do que encarar minhas responsabilidades. Gabriel sente um nó se formar no estômago. Não sabe se se sente mais aliviado por ouvir a verdade ou mais furioso por ela ser exatamente o que imaginava e uma fuga covarde. E agora, ele questiona, cruzando os braços. O que você espera de mim agora? Porque eu ainda não consigo entender por que você quer entrar na minha vida depois de tanto tempo. Hector inspira profundamente, escolhendo as palavras com cuidado. Eu não espero nada de você. Não acho que eu tenho o direito de exigir ou esperar alguma coisa. Estou aqui porque percebi que, apesar de todas as escolhas ruins que fiz, você é parte de mim, e eu quero, pelo menos, tentar te conhecer e talvez, se você permitir, mostrar quem eu sou agora, e não quem eu fui no passado. Gabriel abaixa a cabeça, mexendo nervosamente nas mangas da jaqueta. Isso é complicado, Hector. Eu cresci sem você, aprendi a não precisar de você, e agora você aparece querendo. O quê? Ser meu amigo? Ser o pai que você nunca foi? Há um tom de sarcasmo em sua voz, mas também um cansaço. O peso de tantos anos sem respostas começa a aparecer. Eu sei que não posso ser o pai que você merecia ter tido, porque não estive lá quando você mais precisou. O que eu quero, sinceramente, é tentar construir alguma coisa agora. Não sei se será uma amizade, uma relação de pai e filho ou apenas uma convivência distante, mas quero tentar. Quero estar presente daqui para frente, se você permitir. O vento sopra mais forte, fazendo as folhas ao redor se agitarem. Gabriel fecha os olhos por um momento, sentindo a brisa fria em seu rosto. Eu ainda não sei se posso confiar em você. Sei que posso estar me arriscando em deixar você se aproximar, e isso me assusta. Ele finalmente se vira para Hector, os olhos cheios de uma mistura de emoções. Mas, também sinto que preciso tentar. Não por você, mas por mim. Preciso entender o que isso significa para mim. Hector sente um peso sair de seus ombros, mesmo que parcialmente. Ele sabe que o caminho à frente é incerto e cheio de obstáculos, mas há um início, um pequeno sinal de abertura. E é exatamente isso que eu quero, Gabriel. Que você faça isso por você, no seu tempo, do seu jeito. Eu só peço uma chance de caminhar ao seu lado nesse processo. Gabriel assente lentamente, ainda incerto, mas disposto a dar mais um passo. Tudo bem. Vamos tentar, mas no meu ritmo. E eu vou ser honesto com você e não espero muita coisa. Preciso ver para acreditar. Hector sorri levemente, sem tentar disfarçar o nervosismo. Eu também preciso aprender a não esperar nada. Só quero construir algo, mesmo que pequeno. Os dois se levantam do banco, lado a lado, mas ainda separados por uma distância emocional. Começam a caminhar pelo parque, falando pouco, trocando frases curtas sobre suas vidas, interesses e rotinas. O silêncio, que antes era opressor, agora se transforma em um espaço de possibilidades. Não há pressa, não há pressão. Apenas o tempo e a disposição de construir algo novo a partir do que restou do passado.
Quando chegam ao fim do caminho, Gabriel para e olha para Hector. Vamos ver no que isso dá. Não prometo nada, mas estou disposto a continuar tentando. Hector assente, com uma esperança cautelosa. Obrigado, Gabriel. E eu estou aqui, para o que você precisar. Eles se despedem com um aceno de cabeça, um gesto simples, mas que representa muito. Cada um segue seu caminho, sabendo que, apesar das dúvidas e das mágoas, deram um pequeno passo para reconstruir algo que jamais existiu antes. A estrada é longa, mas pelo menos agora há uma trilha a ser percorrida. Os encontros entre Gabriel e Hector começam a se tornar mais frequentes, mesmo que hesitantes. Nos primeiros dias, as conversas giram em torno de assuntos superficiais, trabalho, estudos, rotina. Gabriel fala um pouco sobre seus projetos de arquitetura, sua paixão por criar espaços que sejam funcionais e belos ao mesmo tempo. Hector ouve com atenção, tentando entender as nuances do mundo do filho. Ele comenta alguns detalhes sobre seus próprios negócios, mas evita o tom autoritário que sempre usou. Busca um equilíbrio, desejando, acima de tudo, construir uma ponte genuína entre os dois. Gabriel observa essa mudança com uma mistura de curiosidade e cautela. Ele não deixa de perceber os pequenos gestos de Hector, sua maneira de esperar pacientemente enquanto o filho fala, de se esforçar para não impor suas opiniões. É como se ele estivesse aprendendo a ser alguém diferente do empresário que sempre foi. Há algo na tentativa de Hector que faz com que Gabriel se sinta mais confortável, embora ainda mantenha certa distância emocional. Em um sábado ensolarado, decidem se encontrar em um museu de arquitetura que Gabriel sempre quis visitar. Hector chega cedo, sentindo a ansiedade dominar. Ele não sabe exatamente o que esperar. Sabe que, por mais que os encontros estejam acontecendo, ainda existe uma barreira invisível entre eles. Mas algo lhe diz que, a cada dia, essa barreira vai ficando um pouco mais frágil. Gabriel aparece alguns minutos depois, trazendo consigo um ar descontraído que Hector já começa a reconhecer como parte de sua personalidade. Pronto para aprender um pouco sobre arquitetura, senhor empresário, ele brinca, com um leve sorriso. Hector ri, sentindo um alívio ao perceber a leveza no tom do filho. Pronto para aprender com o mestre, responde, entrando no clima. Os dois caminham pelos corredores do museu, observando maquetes e modelos de edifícios famosos. Gabriel explica cada detalhe com entusiasmo, descrevendo as técnicas, os materiais, as influências históricas. Hector ouve com atenção, fascinado não tanto pelas construções, mas pela paixão que vê no filho. É um lado de Gabriel que ele jamais imaginou conhecer, um lado que lhe mostra que o rapaz se tornou um homem com uma visão de mundo própria, independente de seu passado. Em certo momento, param diante de uma maquete de um edifício moderno, cheio de curvas e formas ousadas. Esse é o meu favorito, diz Gabriel, os olhos brilhando. Ele representa a liberdade da arquitetura, a ideia de que não precisamos nos prender a padrões fixos. Podemos criar algo novo, algo que reflita quem somos de verdade. Hector se sente tocado pelas palavras do filho. Elas parecem ecoar um pensamento que ele próprio vinha tentando processar, a necessidade de quebrar seus próprios padrões, de criar algo novo dentro de si. É realmente impressionante, admite, olhando a maquete como se ela simbolizasse algo maior. Você tem razão. Acho que, às vezes, ficamos tão presos a quem achamos que devemos ser, que esquecemos de explorar outras possibilidades. Gabriel o encara, surpreso pela profundidade da resposta. Eu sempre pensei assim. A vida é muito curta para ficarmos dentro de moldes. Talvez por isso eu tenha escolhido a arquitetura, ela nos dá a chance de construir espaços que refletem a nossa identidade. Há um breve silêncio entre eles, um momento de compreensão mútua. Hector, ao perceber a abertura na conversa, decide aproveitar a chance para falar sobre algo que vinha evitando. Sabe, Gabriel, você fala sobre liberdade e identidade. Acho que eu nunca tive isso. Passei a maior parte da minha vida tentando ser alguém que eu acreditava que o mundo esperava de mim. Talvez seja por isso que eu fiz as escolhas que fiz. Gabriel ouve em silêncio, mas não desvia o olhar.
Ele sente a honestidade nas palavras de Hector, uma confissão que não parece ensaiada, mas sim uma verdade difícil de encarar. E você ainda acha que precisa ser essa pessoa? Pergunta Gabriel, com uma seriedade que contrasta com o clima descontraído do museu. Hector balança a cabeça. Não mais. A vida me mostrou que há mais coisas importantes do que status e poder. E, conhecendo você agora, percebo que perdi muito tempo vivendo como alguém que não queria ser. Gabriel processa as palavras do pai, e algo dentro dele se acalma. Há um entendimento nascendo entre os dois, uma aceitação mútua das escolhas e dos erros do passado. Ele respira fundo, tentando colocar em palavras o que sente. Eu também perdi muito tempo, sabe? Tempo me perguntando por que você não estava lá, por que minha vida era diferente da de outras crianças que tinham um pai presente. E isso me deixou com muita raiva, raiva que eu ainda não consegui deixar totalmente para trás. Hector assente, compreendendo o peso do que Gabriel carrega. Você tem todo o direito de sentir isso. E eu estou aqui agora, disposto a ouvir essa raiva, a aceitar tudo o que você precisa dizer. Não espero que as coisas se resolvam de uma hora para outra. Só quero que você saiba que estou aqui, para o que precisar. Os dois continuam andando pelo museu, sem pressa. Trocam impressões sobre as obras, falam sobre a cidade, sobre a vida. E, a cada passo, a barreira entre eles vai se tornando menos sólida. Ainda há feridas, ainda há dúvidas, mas agora há um caminho em construção, uma trilha que eles começam a pavimentar juntos. Ao saírem do museu, Gabriel sugere que parem em uma cafeteria para um café rápido. Hector aceita, surpreso com o convite, mas feliz por perceber que o filho parece mais à vontade. Sentam-se em uma mesa próxima à janela, de onde podem observar o movimento das ruas. O café tem um aroma agradável, e o ambiente acolhedor os envolve em um clima de tranquilidade. Então, o que mais você gosta de fazer além de trabalhar? Pergunta Gabriel, com um tom quase casual. Hector sorri, refletindo sobre a pergunta. Bem, acho que preciso redescobrir isso. Passei tanto tempo focado nos negócios que esqueci como é ter hobbies ou fazer coisas por prazer. Talvez você possa me dar umas dicas. Gabriel ri, pela primeira vez soltando uma risada genuína na presença do pai. Ah, então eu vou ter que te ensinar a se divertir agora? Hector dá de ombros, com um sorriso leve. Talvez sim. E quem sabe você acabe descobrindo algo novo também. Afinal, estamos nessa juntos, não é? Gabriel toma um gole de seu café e acena, com um brilho nos olhos. Estamos. Um passo de cada vez. Eles continuam conversando, agora com um tom mais leve, mais natural. O café, as pessoas ao redor, o som da cidade ao fundo, tudo se mistura em um cenário que parece, finalmente, trazer um pouco de paz para ambos. Quando se despedem, Gabriel sente que algo mudou. Não é uma mudança completa, nem definitiva, mas um pequeno avanço. Te vejo no próximo fim de semana, então, diz, com um meio sorriso. Hector assente, sentindo uma esperança renovada. Combinado. E, da próxima vez, você escolhe o lugar. Enquanto caminham em direções opostas, cada um segue com seus próprios pensamentos, mas agora com uma sensação diferente. Uma sensação de que, apesar dos erros e das distâncias do passado, existe a possibilidade de um futuro compartilhado. Não perfeito, mas real, construído passo a passo, com cuidado e sinceridade. Conforme os encontros de Hector e Gabriel se tornam mais frequentes, os pequenos avanços começam a dar lugar a questões mais profundas. Durante semanas, eles mantêm o ritmo das conversas leves, trocam impressões sobre filmes, arquitetura e, às vezes, falam brevemente sobre Marisa. Porém, existe um ponto que Gabriel sente precisar abordar. Um tema que ele sabe ser necessário para seguir adiante. Em um desses encontros, enquanto caminhavam por um parque, Gabriel decide que chegou o momento. Eu preciso te perguntar algo, ele diz, interrompendo a conversa casual que estavam tendo sobre um novo projeto arquitetônico na cidade. Hector percebe a mudança no tom e assente, esperando pelo que vem a seguir.
Eu preciso entender o que você realmente sentiu naquela época. Quando decidiu nos deixar, o que passou pela sua cabeça? Você já pensou em voltar alguma vez ou simplesmente apagou isso da sua vida? Gabriel lança as perguntas como um ataque, sentindo o peso delas em seu próprio peito. Não há raiva explícita, mas uma necessidade urgente de entender. Hector para de andar, os olhos se fixam em um ponto distante. Eu nunca apaguei você e sua mãe da minha vida, ele começa, a voz baixa. Eu me afastei porque achava que era a única maneira de alcançar o que eu queria. Achei que estava sendo honesto ao dizer que não podia ser um pai presente. Mas, durante todos esses anos, não houve um só dia em que eu não pensasse em você e me perguntasse se eu fiz a escolha certa. Gabriel cruza os braços, a expressão endurecida. E você acha que fez a escolha certa? Hector suspira, balançando a cabeça. Não. Eu não fiz. Eu entendi isso ao longo do tempo, especialmente agora, te conhecendo. Você é um homem incrível, e não tive nada a ver com isso. Essa é a verdade mais difícil de aceitar. Gabriel observa, sentindo a sinceridade nas palavras. Eu me tornei quem sou por causa da minha mãe. Ela me deu tudo o que você não pôde. Mas, ao mesmo tempo, sempre houve um buraco, uma parte de mim que se perguntava o que teria sido diferente se você estivesse lá. Ele engole em seco, tentando manter a calma. Eu não estou dizendo isso para te culpar, mas porque eu preciso que você entenda o que o seu afastamento causou. Hector assente lentamente, as palavras de Gabriel cravam-se fundo nele. Eu sei que causei muita dor, e acredite, isso me atormenta. Sei que não posso apagar o passado, mas quero tentar ser alguém que você possa conhecer e, quem sabe, um dia, confiar. Ele olha para Gabriel, esperando algum tipo de resposta, mas sabe que não pode apressar as emoções do filho. O silêncio que se segue é pesado, mas também necessário. Gabriel finalmente dá um passo à frente, quebrando a distância física entre os dois. Eu não sei se posso confiar em você ainda, mas também percebo que te culpar para sempre não vai mudar o que já aconteceu. Então, acho que estou disposto a tentar. Hector sente um alívio misturado com dor. Sabe que Gabriel ainda está machucado, mas o fato de estar disposto a tentar já é mais do que ele esperava. Os dias que seguem esse confronto são estranhos. Há uma tensão diferente nos encontros, como se ambos estivessem cuidadosamente explorando um território desconhecido. Gabriel passa a questionar mais detalhes sobre a vida de Hector, os motivos que o levaram a seguir o caminho do sucesso a qualquer custo. Em contrapartida, Hector faz perguntas sobre a infância e os interesses de Gabriel, tentando preencher as lacunas de um tempo perdido. Um dia, Gabriel decide mostrar ao pai uma série de fotos antigas. Eles se encontram no apartamento dele, e ele pega uma caixa que guarda desde a adolescência. Aqui estão algumas fotos da minha infância, dos lugares onde cresci. Você não esteve presente, mas talvez, vendo isso, você entenda um pouco mais de quem eu sou. Hector pega a caixa com cuidado, abrindo-a lentamente. Dentro, encontra fotos de Gabriel ainda bebê, nas mãos de Marisa, ambos sorrindo. Imagens do primeiro dia de aula, os aniversários, momentos felizes e outros mais simples, como ele jogando bola em um parque. Cada fotografia é uma pequena janela para uma vida da qual ele não fez parte. Sente uma pontada de tristeza e arrependimento. Você era tão pequeno, murmura, segurando uma foto onde Gabriel tinha cerca de 3 anos, os olhos brilhando de alegria. Sim, eu era, responde Gabriel, observando as reações do pai. E você estava em algum escritório, assinando contratos. Há um tom de acusação, mas também um convite para entender. Hector engole em seco, sabendo que essas imagens representam tudo o que ele perdeu. Eu estava, sim, ele admite, sem tentar se defender. E eu sinto muito por isso. Sinto muito por não ter visto você crescer, por não ter estado lá nos momentos importantes. Eu nunca vou poder mudar isso, mas posso estar aqui agora, se você me deixar. Gabriel o encara por um momento, avaliando a expressão de Hector.
Eu não sei se posso simplesmente perdoar, mas estou disposto a continuar conhecendo você. Eu preciso disso tanto quanto você. As palavras saem com dificuldade, mas trazem um alívio inesperado para ambos. O diálogo não é um fim, mas um novo começo, uma oportunidade de construir algo a partir do que restou. Os meses passam, e os encontros se tornam parte da rotina de ambos. Eles fazem caminhadas, almoçam juntos, visitam exposições, e ocasionalmente, vão até a casa de Marisa, onde a dinâmica entre todos ainda é delicada, mas com um toque de curiosidade e esperança. Marisa observa os dois homens construírem um vínculo, enquanto ela mesma aprende a lidar com a presença de Hector em suas vidas novamente. Em um desses encontros, enquanto caminham por um bairro histórico de Madrid, Gabriel toma a iniciativa de contar ao pai sobre um novo projeto de arquitetura que está desenvolvendo. É um edifício público, com design sustentável. Estou colocando toda a minha criatividade nisso. Quero que ele represente algo mais do que apenas um prédio, quero que seja um símbolo de mudança, de recomeço. Hector ouve com atenção, orgulhoso ao ver a paixão e determinação no filho. Isso é incrível, Gabriel. Você realmente tem uma visão que vai além do comum. Gabriel sorri levemente, surpreso com o elogio. Eu tento. Acho que de alguma forma, construir esse projeto é minha maneira de começar algo novo. É um recomeço para mim. Para nós dois, completa Hector, com um olhar sincero. Porque estamos reconstruindo algo também. Estamos tentando construir um relacionamento do zero, e isso é a coisa mais importante que eu já fiz. Gabriel assente, concordando em silêncio. Ele percebe que, apesar de tudo, eles estão progredindo. Não de maneira linear ou perfeita, mas passo a passo, um tijolo de cada vez. Os meses de confrontos e conversas finalmente os levam a um lugar diferente. A um lugar onde a dor do passado ainda existe, mas não define mais a totalidade da relação que estão desenvolvendo. Eles não são, e provavelmente nunca serão, a família idealizada nos sonhos de Gabriel ou nos arrependimentos de Hector. No entanto, agora tem algo novo, uma relação em construção, feita de momentos compartilhados e diálogos abertos. Quando se despedem ao fim do dia, Gabriel sente um calor em seu peito. Eu te vejo no fim de semana, diz ele, com um sorriso mais fácil do que antes. Hector sorri de volta, sentindo que, pela primeira vez, eles realmente construíram uma ponte sólida. Sim, no fim de semana. E dessa vez, que tal eu cozinhar algo? Vou precisar de um pouco da sua ajuda, é claro. Gabriel ri. Acho que vou precisar supervisionar, então. Não quero passar mal. A risada de ambos ecoa na rua, e, por um momento, não são mais um pai ausente e um filho abandonado. São duas pessoas que escolheram, apesar de tudo, caminhar lado a lado em um mundo cheio de incertezas. Os meses passam como um sopro, e os encontros entre Hector e Gabriel tornam-se uma parte natural de suas rotinas. Já não há mais a mesma tensão inicial, nem as barreiras do passado. Não é que as feridas estejam totalmente curadas, mas sim que aprenderam a lidar com elas, reconhecendo as cicatrizes como parte de suas jornadas. Marisa observa essa transformação à distância. Ela vê seu filho, antes tão fechado, abrir-se para novas experiências ao lado do pai. Por vezes, sente um misto de alegria e medo, temendo que todo esse esforço possa resultar em mais dor. No entanto, vê algo diferente em Hector. O homem arrogante que conheceu se tornou mais humilde, mais humano. Os erros do passado não são apagados, mas tornam-se a fundação de uma nova relação, construída com esforço e sinceridade. Em um fim de semana, todos se reúnem para um almoço na casa de Marisa. A atmosfera é leve, com risadas ocasionais, lembranças sendo compartilhadas e uma sensação de normalidade que parecia impossível meses atrás. Gabriel e Hector preparam a refeição juntos, enquanto Marisa os observa, o coração aquecido por vê-los tão próximos. Enquanto cozinham, Hector se vira para Gabriel, segurando uma colher de pau como se fosse um microfone. Acho que estou melhorando, hein? Quem diria, eu cozinhando? Gabriel ri. Sim, só não se empolgue demais.
Ainda sou eu quem está supervisionando aqui. A troca de palavras é acompanhada por sorrisos genuínos, e Marisa se junta a eles, sentindo que, finalmente, podem ser uma espécie de família, mesmo que não convencional. Após o almoço, sentam-se à mesa, conversando sobre planos futuros. Gabriel fala animado sobre seu projeto arquitetônico, agora em fase de construção, e Hector ouve com atenção, orgulhoso. Você está construindo algo incrível, Gabriel. Não apenas prédios, mas também uma vida cheia de significado. As palavras saem com sinceridade, e Gabriel as aceita, sentindo uma nova força surgir dentro de si. Marisa se junta à conversa, sorrindo. Acredito que estamos todos construindo algo aqui. E, como na arquitetura, leva tempo, paciência e muitos ajustes. Hector e Gabriel trocam um olhar e assentem. Sabem que a jornada está longe de ser perfeita, mas agora há uma estrada aberta à frente. Ao fim do dia, quando Hector se prepara para sair, Gabriel o acompanha até a porta. Sabe, pai? Ele hesita por um momento, escolhendo as palavras. Eu ainda estou aprendendo a lidar com tudo isso, mas estou feliz por estarmos aqui, por termos chegado até aqui. Hector sente o peito se aquecer ao ouvir a palavra pai. Ele sorri, um sorriso sincero. Eu também, filho. E, como você disse, é um passo de cada vez. Eles se abraçam, um abraço simples, mas carregado de significado. É o marco de um novo começo, a aceitação de que o passado não define todo o futuro, mas pode ser a base para construir algo novo. Quando Hector se afasta, sabe que há muito ainda a ser feito, mas agora há esperança, compreensão e, acima de tudo, um laço que, apesar das tempestades, está se tornando cada vez mais forte. Marisa, observando a cena, sente uma tranquilidade invadir seu coração. Eles não são uma família perfeita, mas são reais. Eles se aceitaram com suas falhas, seus arrependimentos, e suas tentativas de redenção. Isso, ela sabe, é o que realmente importa. E assim, Hector segue seu caminho de volta para casa, enquanto Gabriel e Marisa entram, sentindo que um novo capítulo começa a se desenrolar em suas vidas. Eles não sabem o que o futuro reserva, mas estão dispostos a enfrentá-lo juntos, cada um com suas próprias forças e vulnerabilidades. O sol se põe lentamente, e a casa de Marisa se enche de uma luz dourada, um símbolo silencioso de esperança. É o fim de uma jornada e, ao mesmo tempo, o início de outra, uma jornada onde amor, compreensão e paciência são os tijolos que eles usarão para construir seus laços daqui em diante.